Não, minha pressão é boa. 12/8. Senhora presidente, caros colegas, nós estamos todos, todos numa luta contra o tempo para a reconstrução da nossa vida, do nosso Rio Grande do Sul. E todos os colegas vereadores aqui eu tenho acompanhado de uma maneira ou outra, ontem nossa presidente aí estava atrás de ponte, para reconstruir. E todos os vereadores aqui, independente de ideologia, a gente precisa reconstruir essa economia. E eu tenho um carinho especial ali por Vila Cristina, porque durante muito tempo foi o meu trajeto de trabalho, quando ia dar minhas consultorias no Vale dos Sinos, enfim. E Vila Cristina é uma área, uma região que eu me sinto bem, eu gosto, por passar ali. E ali você tem lá uma churrascaria, você tem lá o abastecimento da gasolina, você tem um café, você tem as vendinhas ali para parar, comprar uma fruta, bater um papo. E veja, vereador Fantinel, eu me sinto bem quando vou lá. Me sinto feliz. Durante 30 anos eu fiz esse trajeto quase que semanal ou quinzenal, passando por ali. Às vezes só dando aquela buzinadinha e um tchau pro vendedor de beira de estrada, sabendo lá vai o professor Zanquim, e na volta ou na ida a gente comprava alguma coisa. E recentemente estivemos lá e vimos esse cenário. Então dá uma dor no peito, dá um aperto muito grande, porque é uma região de gente trabalhadora, gente empreendedora, gente com garra, e que precisa da estrada para renascer, Então aqui eu quero, em primeiro lugar, deixar um agradecimento a todos os colegas, senhora presidente, a todos os colegas, sinceramente a todos os colegas que estão indo na colônia, ou enfim, em Galópolis, Vila Cristina, nos bairros, cada um geralmente mais próximo da sua afinidade, da sua região, mas estamos tentando reconstruir. E a notícia da ponte ali, provisória, me deixou muito feliz, senhora presidente. Porque ponte e... Vai ficar falando aí. Ponte e estrada é progresso, logística, enfim. Mas eu gosto de ver criança estudando e empresário faturando. Uma parte, vereador. E nesse sentido de criança estudando, eu estive lá numa escola, 21 de abril, se eu não me engano o nome, essa aí, 21 de abril, vereador Bressan. E essa escola precisa ressuscitar, vamos lá, Então eu vou me somar aos esforços dos demais colegas que já estão ajudando nessa situação, porque uma escola praticamente se foi. Então está acumulando alunos numa outra escola. E a situação na 21 de abril, eu estou passando imagens gerais de duas situações que me preocupam com Vila Cristina, que é a UBS, que está de pé a UBS da Vila Cristina, mas enfim, está naquele barro, sujeira, enfim. Só que a própria comunidade tem limitações, vereador Schalco, eles têm limitações. Eu vi um senhor de 90 anos lá com uma pá e uma enxada, capinando e levantando barro e lama. Então, eles estão fazendo a sua parte. Esse é o cenário que ainda está lá em Vila Cristina, ali em frente à UBS da Vila Cristina, e o cenário ainda é de guerra, de destruição. Então, a minha voz aqui nessa tribuna hoje é para alertar a Secretaria de Educação e alertar a Secretaria de Saúde, lá na frente da escola, então, o Lamaçal. A escola está de pé, graças a Deus a escola está de pé, mas está em condições que precisa realmente renascer. Então, criança estudando e empresário faturando, a coisa vai andar. Mas a UBS está numa situação provisória, me parece que numa igreja lá, e não há condições para continuar nessa forma. Vereador Bressan. Obrigado, vereador Zanquim. Vereador Zanquim, eu nem sabia. Peço uma parte, vereador. Declaração de líder. Seu grande expediente da escola 21 de abril, mas que bom, que ótima notícia que o senhor também traz, porque muitos vereadores sabem, eu acho que estando em conjunto, em união, a gente vai conseguir que essa escola volte ao normal. E ontem, por exemplo, o senhor com certeza não sabia, mas é uma novidade, às 16 horas de ontem eu estava
na SMED em reunião para autorização do pagamento do piso dessa escola através daquele evento que nós íamos fazer da direita, onde as pessoas aceitaram, né, que destinasse o recurso para a gente aplicar, principalmente na escola, né, onde as crianças mais precisam. Então, está sendo autorizado a fazer o pagamento que vai estar em torno de 7 a 8 mil reais do piso inteiro, porque ali era parquê e o parquê foi todo, né, pro saco ali, não tem mais o que fazer. Isso aí. E aí a gente pediu então que a SMED faça a parte da elétrica e a gente fica então responsável do pagamento do piso. E também vamos ver se sobra mais um dinheirinho ali para nós conseguir pagar tinta para pintar os parquinhos das crianças. Então, acho que é uma ótima notícia aqui que a gente está divulgando. E depois temos mais um recursozinho que vai para 80 crianças ali no campo, que o campo também foi destruído. E tem 80 crianças que fazem esporte ali. E mais um pedacinho do recurso vai para a Escola Assis Brasil. Então, acho que a Vila Cristina, que foi tanto atingida, nós vamos tentar fazer um pouquinho aí em conjunto com o vereador Scal, com o vereador Zanquim, deputado Marcon, vereador Bortola, vereadora Gladys, Sandro Fantinel, que também está junto conosco. Aí todos os vereadores, né, que promoveram aquele grande... Era um grande espetáculo que ia acontecer da direita, mas infelizmente não pôde por causa das enchentes. Obrigado. Excelente, vereador Bressan. Acho todos os nossos corações aqui ficam felizes com essa notícia e quem sabe logo a gurizada voltando ali para a aula. É uma escola especialmente, vereador Scal, simpática, muito legal, o parquinho. Uma escola assim, me dói o coração ver uma escola nessa situação e a situação de Vila Cristina, mas boas notícias, vereador Bressan. Vereador Fantinel, sua parte. Obrigado pela parte, vereador Zanquim. Parabenizo o senhor por trazer essa realidade dessa escola. E eu também parabenizo todos os colegas aqui que estão se empenhando, cada um aonde pode, do jeito que pode, da maneira que pode, fazendo seus trabalhos e tal. Mas eu queria aproveitar também esse momento para relembrar algo que é importante. Hoje eu vejo o Estado do Rio Grande do Sul com 2 mandamentos, né? Reconstruir e prevenir. Porque nós estamos aqui preocupados, né, de consertar essa escola, e com toda a razão, porque as crianças têm que voltar a estudar. Mas quem é aqui que tem certeza que daqui 3, 4 meses não vai acontecer de novo? E aí tudo isso aí vai para baixo d'água de novo. Então eu cobro aqui, volto a cobrar. Eu não estou vendo um programa de prevenção. Não estou vendo. Eu estou vendo, sim, a parte social preocupada, né, de fazer tudo voltar a andar o mais rápido possível, que é o correto, tá? Mas a prevenção, aquele empresário que nem o vereador Scalco falou que está apavorado, agora ele vai fazer, vamos por dívidas, para botar a empresa para funcionar de novo. Com qual certeza? Com qual certeza que ele vai conseguir pagar essas dívidas? Se daqui 3, 4, 5 meses acontecer a mesma coisa de novo. Nós precisamos ver um projeto federal ou estadual de prevenção. E é isso que nós temos que cobrar. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fantinel, pela contribuição. Vereadora presidente Marisol. Só passo a condução dos trabalhos ao primeiro vice-presidente, vereador Adriano Bressan. Vereador Zanquim, eu só queria fazer uma referência, acho super importante, como sempre, né, a sua fala começa independentemente da questão ideológica ou partidária, como é importante a gente ver essa união de esforços, né? E como o senhor citou, ontem eu estive sobre a ponte do Rio Caí, né? Recebemos aí a visita do ministro dos Transportes, Renan Filho, e como é importante também ouvir que as coisas estão andando e a gente espera que no ritmo realmente que tem sido anunciado, né? Então, só para esclarecer, o senhor falou sobre isso, então trazer essa informação para as pessoas de que a ponte sobre o Rio Caí, ontem foi assinada a ordem de início, né, das obras, ela vai ser demolida, porque a estrutura está absolutamente comprometida, vai ser construída ali uma nova ponte com uma nova estrutura, como o ministro conta, né, 1 metro mais alta, com umas vigas mais estreitas, né, para evitar que a questão do fluxo da água, efetivamente, né, de tudo que vem com ela, mais profunda, vai ter acostamento. Então, isso tudo com uma previsão de 8 meses, mas o ministro anunciou que deve fazer em menos tempo que isso, e
A estrutura metálica, aquela, já está sendo organizada depois das cabeceiras das pontes com as rochas, e isso para 15, 20 dias a partir da semana que vem. E queria dizer, o senhor está falando sobre essa estrada, só muito rapidinho. Ontem, um dos primeiros pedidos do prefeito Adiló, quando o ministro chegou, foi o pedido de apoio em relação àquela estrada, que apesar de ser uma estrada municipal, precisa desse apoio para a questão das encostas. Perfeito, obrigado, senhora presidente. Talvez eu seja muito inocente ainda, mas quando eu vejo uma imagem, senhora presidente, como eu vi ontem, seja um ministro do partido de esquerda, o prefeito do partido, enfim, o outro liberal, o outro de esquerda, de direita, quando eu vejo uma imagem, todos, independente da ideologia, reconstruindo uma escola, uma estrada, isso enche o coração da gente e é por aí o caminho. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador.